já vou logo de cara aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado. Senador, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui para esse papo. Sempre tenho certeza que quando a conversa é com o senhor, o papo sempre é franco, Major. Seja bem-vindo, hein? Edgar Piccoli e toda a equipe do Morning, para mim é uma grande satisfação estar de volta aqui, prestar contas, debater, falando francamente as coisas, colocando o dedo na ferida, e a gente sabe que isso é importante para a sociedade. Boa. Eu queria começar com o senhor, inevitável falar já da questão de Paraisópolis, né, o senador? É um ponto caro, um ponto crucial para a gente. Queria começar nossa conversa aí falando sobre as 9 mortes em Paraisópolis e a atuação da Polícia Militar. Naquela madrugada do dia 1º de dezembro, quando policiais entraram no baile funk da favela, dando início a uma confusão generalizada, corre-corre. O senhor, que é major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foca a sua atuação parlamentar nessa área, dando enfoque à segurança pública, né? Por isso eu posso imaginar que o senhor tenha acompanhado com interesse especial esse caso, né? Ter acompanhado aí com certa proximidade essas investigações aí. Depois desse tempo passado, o Major, esse episódio trágico passado aí, desse tempo todo, com que palavras o senhor poderia definir o que se deu ali na área daquele chamado pancadão, né? Do funk lá de Paraisópolis? Bom, em primeiro lugar foi mais uma bomba que foi estourar na mão da Polícia Militar, mas não é a Polícia Militar quem deu causa. Essa situação dos pancadões, eu trabalhei em periferia, fui comandante na região do Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís, né, onde eram as zonas mais perigosas, com maior volume de homicídios no país, e também nós estávamos começando com esses chamados baile funks, e já era um grande problema. A questão desses bailes é que eles são financiados, a sua totalidade, por traficantes que querem a aglomeração de pessoas para vender bebida alcoólica a menores. O tráfico de drogas rola solto, a prostituição. Então não tem nada de, olha, é o lugar de lazer. Não tem gente legal lá também? 99%. É uma outra coisa que 99%. Paraisópolis tem 110 mil pessoas. Uhum. E como é que nasceu a aglomeração de Paraisópolis? A partir de um conjunto residencial que não deu certo. E a prefeitura foi se omitindo o tempo todo, o Ministério Público se omitindo, os governos se omitindo. E foi se gerando aquele aglomerado humano imenso. E o marginal se aproveita disso até pela falência do próprio sistema de segurança pública. E acabamos tendo aquilo ali. Você viu que 9 jovens que morreram, nenhum era daquela comunidade. Um saiu da Zona Leste, outro saiu de lá. Outra cidade. Não conheciam os lugares. Agora, 1% de criminosos em 110 mil pessoas, você tem 1.100 bandidos. E aí são bandidos mesmo. O sistema de som pro baile da 17, pro bailão da 17, custa 50 mil reais por noite. Quem paga isso? É aquele jovenzinho de 14 anos, 16 anos? Não, é o traficante. Desde 1º de janeiro até 30 de novembro, a Polícia Militar apreendeu 2,5 toneladas de drogas. Dá 40 milhões de reais, que foi o revés do tráfico ali em Paraisópolis. Isso é preciso que seja dito. Está se fazendo as investigações, mas, na minha visão, os próprios indivíduos de motocicleta que foram fustigar e atirar contra policiais, chamar a atenção de policiais para ir na direção do baile, aquilo ali foi tudo arquitetado. O tráfico estava louco para tirar a polícia da favela de Paraisópolis. Favela não, agora só pode chamar de comunidade. O poder público não mudou nada no tratamento com a periferia menos assistida. Paraisópolis, ele nasceu ali por causa do droga delivery. O próprio bairro rico do Morumbi, Bonfiglioli, aquele entorno todo, para entregar a droga, principalmente a cocaína, mais rápido nos locais, nasceu a força do tráfico de Paraisópolis. E ali, os policiais foram atacados, eles foram na direção, e houve, logicamente, depois o acionamento de mais policiais para isso. Né? Não daria, naquela noite você teve 40 chamadas de perturbação de sossego só daquela região, dos 99% das pessoas que são cidadãos de bens ali, e vivem acuados na mão do tráfico.
O sargento Ruas, que era um sargento da Força Tática ali do 16º Batalhão, 30 dias antes eu fui no enterro dele, ele foi morto ali em Paraisópolis, numa ação policial em serviço. Então, você tem ali um sistema conflagrado entre a polícia e o traficante. 4h30 da manhã, ninguém vai chamar o padre, não vai chamar o apresentador de televisão, não vai chamar o pastor, não vai chamar o comentarista de segurança da TV. Chama o 90, chama a polícia. Senador. Então, na verdade, nós... É uma tragédia, não dá para falar nem efeito colateral, é uma tragédia, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Porque no sábado seguinte já teve o bailão. Perfeito. O baile lá da 17, com todas as pessoas pisoteadas e mortas às 4h30 da manhã, vocês sabem que hora que parou o baile? 10h30 da manhã. Mas, senador, enquanto a ação exatamente da polícia, o senhor não acha que foi, de certa forma, desastrosa acuar aquelas pessoas nas vielas, sendo que pessoas inocentes, como o senhor bem disse, morreram? Segundo ponto, a atuação de tráfico de drogas em áreas que são infensas à ação da polícia. A gente falou ontem sobre o Weintraub, que falou muito justificadamente que há amplo tráfico de drogas dentro das universidades, por exemplo, em raves, e a polícia não faz essas ações, essas entradas tão truculentas dessa forma, às vezes, inclusive, causando morte de inocentes. Então, mas ali a situação, foram policiais atacados e eles foram para tentar fazer a detenção desses 2 motociclistas. Se caíram numa armadilha, se depois houve qualquer natureza de excesso, tudo está em Mas não é preciso ter um pouco mais de cuidado quando tem a vida de inocentes em risco, Tem senador? que ter, sim, o cuidado, mas o que você faz nisso? Você já tem um protocolo da polícia? Nós chegamos antes, para não deixar começar o pancadão. Começou o pancadão, nós só fazemos intervenções pontuais. Agora, naquele momento, foram policiais atacados, eles foram fazer a tentativa de detenção dos motociclistas, né? Foram atacados por alguns, pediram o apoio e esse apoio chegou. É o que eu tô dizendo, gente. Isso pode acontecer. Nós temos um pancadão maior hoje em Cidade de Tiradentes. Pode se repetir? Pode, a qualquer momento. Major, mas não tinha, por exemplo, um oficial acompanhando essa operação. O senhor não considera que houve nenhum erro? Não, eu não estou desconsiderando o erro. E o oficial que responde pela área do 16º Batalhão, você tem uma região que tem 500 mil de habitantes. Você tinha um tenente de comandante de força naquele momento na região, sim. Só que quando as motocicletas pediram o socorro, as viaturas que estavam mais próximas encostaram. E aí, dos disparos de arma que tiveram dos indivíduos, que eles foram e provocaram esse efeito manada mesmo. Se você chegar e você soltar um rojão no meio de uma situação dessa, você pode provocar uma tragédia dessa natureza. Eu sei como é que é, eu fui bastante tempo comandante, ações em que você tem aglomeração humana muito grande. Eu trabalhei aqui no centro de São Paulo, Avenida Paulista. Nós tínhamos 2 manifestações públicas por dia. A gente vai tendo a experiência de dizer, opa, a rainha das armas que a polícia tem na mão é a palavra, é a negociação e a gradação no uso da força. Eu não estou querendo avaliar, não estou querendo passar um pano na cabeça de ninguém. Eu só estou dizendo que até então o que nós temos apurado, aquela situação, ela pode se repetir a qualquer momento. É como quando eu denunciava quando teve as mortes da Boate Kiss, e a gente dizia, isso pode acontecer em qualquer momento aqui no estado de São Paulo, que nós não tínhamos um código de emergência do estado de São Paulo com o bombeiro com poder de polícia para fazer a interdição desses locais. Né? Então, nós temos que colocar todos a mão na consciência, os poderes constituídos. A prefeitura falha demais. O Ministério Público aparece na hora dos holofotes para dar entrevista e depois larga a situação na mão. Os demais poderes constituídos se omitem. O sistema de segurança pública ele se omite. Essa questão de falar, mas será que a chegada lá em Paraisópolis é que nem a chegada nos Jardins? Perfeito. Depende exatamente da situação. O protocolo da polícia é de absolutamente ser igual. Nós não selecionamos o ambiente, o local ou o cidadão. Nós temos que tomar a providência. Agora, há imagens claras de abuso de policiais. A questão de você juntar e você juntar de outras coisas. O que eu te digo? O protocolo é esse, né, Major? Eu duvido uma força policial que tenha mais protocolos. Eu conheço segurança pública em 30 países do que a PM de São Paulo. Agora, a conduta humana, você não consegue
mantendo Sim. o protocolo. Então, o E aí erro vem os humano- excessos. Você tem lá imagens que era de outro pancadão, uma besta fera, infelizmente usando o senhor mesmo acha que uniforme são da Polícia exceções, Militar, né? batendo nos caras com Sim. um pedaço de pau. Isso aí é conduta. Qual é o protocolo do mundo que tá nisso aí? Não tem. São exceções, o senhor acha, né? Oi? São exceções à regra, né? E são absolutas exceções. Perfeito. E eu vou dizer uma coisa pra você, por mais que a gente faça um exame psicológico, um ingresso no serviço policial, passa esse tipo de comportamento distorcido. Passa Perfeito. mesmo. Senador. Peraí, Adriles, deixa eu colocar o Ulisses na conversa. Ulisses Neto está com a gente aqui, nosso correspondente, que normalmente fala do Brexit, né? Vai falar hoje aqui no programa Coloquei também. até um né? laser, viu, pra não Ficar ficar feio do bonito. lado do Ulisses. Eu queria colocar o Ulisses na roda, que o Ulisses está com a gente hoje aqui, especialmente. Prazer te receber aqui, Ulisses. Obrigado por me receber, Edgar. Obrigado, senador, pela oportunidade de conversar com o senhor. Toda essa situação que o senhor descreveu, ela é bem próxima da realidade da região mesmo. Eu sou morador ali, óbvio que moro em Londres há 10 anos agora. Já fui no pancadão do o Ulisses. Edgar já viu? foi no Ele meu faz- pancadão. Paraisópolis Ele é a o rei Londres. do pancadão da 17. Exato. A Giovanni Gronk, realmente estou hospedado na Giovanni Gronk, na esquina da Giovanni Gronk, e o barulho das festas na Paraisópolis realmente ele é muito pesado aos finais de semana, começa na sexta-feira e termina na segunda-feira. A atuação da Polícia Militar, para quem mora do lado da privilegiado da Giovanni, é impecável, isso é inquestionável. Agora, o ponto, senador, é que houve uma operação em que 9 pessoas morreram. E a expectativa da sociedade está em cima da Polícia Militar, não dos traficantes que dominam ali. Por isso esse questionamento muito forte à atuação da Polícia Militar. Né? Então, o que eu gostaria de perguntar para o senhor é o que o senhor achou da reação do governador João Dória em relação a isso, porque esse caso está sendo tratado como um potencial novo 111, né? Em marco da relação da polícia com a sociedade e como a gente vai lidar com uma situação dessa. O senhor acabou de dizer que pode acontecer de novo. E nem a Polícia Militar, nem o governador, nem ninguém quer que isso aconteça de novo. Né? Então, o que pode ser feito para isso não acontecer de novo? E o que o senhor achou da reação do governador, que afastou os policiais envolvidos nessa operação, recebeu representantes da comunidade e mudou até um pouco da postura dele, né, nos últimos dias, por causa da repercussão que houve. Né? Foram 9 pessoas mortas dentro de uma operação da Polícia Militar. Né? Olha, lamentavelmente, mais uma conduta do governador, ele se diz o gestor, mas quando você vai falar em gestão, você tem que ter 90% de realização, de pulso e 10% de publicidade. Ele é 90% de publicidade e 10% de realização. Então ele tentou surfar numa onda dizendo, olha, eu vou apoiar a polícia. No primeiro sinal em que houve interrogações sobre a conduta da polícia, ao invés dele se manter isento, porque o governador do estado, talvez ele não saiba, pela Constituição ele é o comandante em chefe da polícia. Exato. Então, ele deveria ter se posicionado de forma isenta ou... por quê? Tem uma autoridade de polícia judiciária militar, que é o coronel corregedor que está fazendo a apuração, e a delegacia de homicídios e proteção à pessoa. Como você disse, ocorreram 9 mortes. Manifestamente, não há ação direta dos policiais nas mortes. O que está se discutindo é se a operação acabou desencadeando aquilo ou não. O governador foi péssimo, ele conseguiu se tornar o pior dos governantes para os policiais e para a sociedade ficou como um cara sem pulso, que a cada 5 minutos, né, ele criar uma comissão, pode criar a comissão que for, receber os familiares, não existe dor maior do que a dor da perda de um ente querido. O que eu disse ali, morreram 9 jovens, nenhum deles era da comunidade. Dificilmente, pelo que eu vi no perfil, nenhum deles compunha o grupo de traficantes dali que... Muito pelo contrário. Tráfico usa os Muitos inocentes como empregados, escudo, né, senador? Ao contrário, mas isso é coisa, isso acontece o tempo terrível. todo. Por isso que eu estou dizendo, o nosso protocolo, a gente tenta chegar antes e ocupar para não ter. Perfeito. Agora, vou dizer uma coisa para você, que é a pior atitude do governador, da prefeitura de São Paulo? No sábado, eles puseram a polícia militar em todos os pontos de Paraisópolis Exato. para dar garantia ao pancadão, ao tráfico de droga, à venda de bebidas alcoólicas. Eu não fui lá porque eu estava num evento, 2 horas da manhã, o deputado estadual Coronel Meca estava me ligando e falando, ô Olímpio, eu tô aqui em Paraisópolis. Deram uma ordem para as viaturas, não sai do lugar, só dá garantia ao pancadão lá. Deixa arrebentar, deixa vender a cocaína que quiser, a maconha que quiser,
a exploração de meninas com a prostituição. Deixa, exploração, tô dizendo. Deixa, não toma atitude. O governador quer que fique parado, é só pra dizer que a polícia teve lá garantindo. Nós tivemos lá garantindo crime. Absurdo. Nós estávamos lá garantindo crime. Isso merece uma ação. O governador depois afastou nesse oba-oba 38 PMs. Eu entrei no Tribunal de Justiça e no Ministério Público de São Paulo pedindo uma ação de improbidade administrativa dele. Você sabe que são 38 PMs, são 8% do efetivo que faz toda a zona oeste de São Paulo. Então ele tirou o correspondente à proteção. Nós temos um policial para cada 600 habitantes no estado de São Paulo. Nós perdemos 22, o potencial de proteção para 22 mil policiais. Porque quando você coloca o tal afastado, ele não existe essa figura na administração pública. O encarregado de um inquérito, ele pode sim pedir medida cautelar para o juiz, prender preventivamente, promover esse afastamento. O governador, ele está tirando força de um órgão público e já prejulgando. Quando ele faz isso como governador, o que vai fazer o inquérito lá embaixo? Então, foi a pior das medidas e mais. A omissão continua. Foi o que eu disse ao Tribunal de Justiça no meu documento, eu disse ao Ministério Público, continua. Naquele sábado, nós tínhamos 240 operações da Polícia Militar anti-pancadão na Grande São Paulo. 240. Por quê? O traficante, como é que o traficante começou a fazer isso, meu Deus do céu? Exatamente pela nossa leniência, pela nossa omissão. Major, o senhor tá exaltado. A gente percebe a verve do senhor exaltado. É uma função natural dele. Eu queria dar uma amenizada nisso com Isso vocês. tem leitura de missa, eu sou assim. Na hora do evangelho. Leitura do evangelho. Tô eu lá bravo. Dramaturgia. Ô, Major, deixa eu fazer uma colocação aqui. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se a proposta do projeto de lei anticrime estivesse vigorando já, não estariam sendo investigados esses policiais envolvidos nessa ação de Paraisópolis aí. Ao que o ministro da Segurança Pública, da Justiça, Sérgio Moro, prontamente respondeu, aspas do Moro aí. Respeitamos a decisão da Câmara de rejeitar o excludente de ilicitude, mas não podemos confundir as coisas. Tanto no caso, ele cita lá a menina Ágata no Rio de Janeiro, e como no caso de Paraisópolis, não teria qualquer pertinência à aplicação da proposta de excludente de ilicitude constante no projeto anticrime. Fecha aí, fecha aspas, que avaliação o senhor faz sobre essa questão? Porque ela é muito subjetivo, né? Essa questão da forte emoção, da alegação da forte emoção. A gente tem todo esse contexto colocado aqui de uma operação que foi uma operação que resultou mal, né? 9 pessoas mortas na comunidade. É uma operação que foi mal sucedida. Mas é importante. É evidente isso, né? Que avaliação o senhor faz dessa questão do excludente de ilicitude no caso só específico, sob a luz desses casos que eu citei? É importante salientar que nenhuma dessas vítimas foi morta por uma única bala de um policial. Eu acho que o senador vai coadunar comigo que não há nenhum tipo de inferência da razão uma ação, do excludente de ilicitude. Não tem causa e efeito. Não tem causa e efeito. Não foi uma ação forte. Por isso que a manifestação do Rodrigo Maia, ele é um cara muito inteligente. E inteligente ao ponto de conduzir para onde ele quer. Mas a inteligência é perversa nesse sentido, né? Ele mistura as coisas. Sim, ele mistura em tudo. Eu não concordo com ele em quase nada. Perfeito. Né? Concordo com ele em quase... perfeito que ele não concorda em quase Eu nada. não concordo em quase nada com a perfeição. Exatamente. Tá, então, eu vou dizer o seguinte, como ele em um segmento, ele é muito escorado ali com o PT, com o PCdoB, que é quem garantiu a presidência dele. Eu tô dizendo isso porque lá atrás nós queríamos votar o novo Estatuto do Desarmamento, ele garantiu comigo, falou, me ajuda a ser presidente da casa que nós vamos votar um novo Estatuto do Desarmamento. A mesma coisa, ele prometeu o contrário pro PCdoB e pro PT e vem cumprindo o lado do PT. Mas vem aqui então, pra agora, questão nesse aí. caso concreto, aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver a cueca com as calças. Não tem. Mostra pra gente, por quê? Exatamente, porque a conduta que pode ser objeto de uma apuração, sim, e não da punição, se houver o excludente de ilicitude, ela vai ser individualizada, não é uma conduta institucional, não estão aí envolvido medo
violenta emoção, nada disso, tampouco no ataque, um tiro que possa ter sido dado inadvertidamente numa ação, numa comunidade, com um tiro de fuzil, que o tiro é transfixante e vai acertar a velhinha ou a criança a 2 quilômetros de distância, não estaria protegido, porque não é a proteção, é simplesmente o tal excludente de licitude. Você vai esclarecer situações que hoje ficam à margem, porque toda situação você fica ali nas excludentes de licitude, na legítima defesa, mas no exercício regular de direito, já está escrito na lei. O excludente de licitude, ele vai clarear pontos duvidosos em relação a isso. Ele não está ampliando nada mais de defesa para o policial, salvo-conduto, licença para matar, por isso que o Moro tem 100% de razão nisso.